A nossa conversa agora é com ele, Tárcio Cruz. Tárcio, PAC Seleções. Lula anuncia 239 obras para a saúde e educação só no estado do Piauí? É isso mesmo, Elias. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente oficializa hoje, nesta quarta-feira, a nova etapa do PAC Seleções, dessa vez para os eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis. E dentro desses dois eixos serão, então, como você dizia, 239 propostas que foram aprovadas para o estado do Piauí. Em vários municípios, no Portal Dia a gente traz a lista completa, mas o destaque é para a capital, para Teresina. O programa apresenta 8 projetos que foram aprovados para Teresina. Dentre estes 8 projetos, temos, por exemplo, a construção de escolas, uma escola de tempo integral, temos uma policlínica que será construída em Teresina, um novo CAPS aqui da capital e também 2 centros de cultura. Este novo PAC, essa nova etapa, apresentará então propostas por todo o país. As 5 modalidades, de acordo com o Ministério das Cidades, Elias, devem somar 18 bilhões em investimentos para diversas áreas. E estas são as principais que serão desenvolvidas. 532 municípios do país foram contemplados. Nós temos, por exemplo, a cidade de Parnaíba, que teve 5 projetos aprovados, a cidade de Picos com apenas 2 e outros vários municípios do Piauí que foram contemplados, então, neste novo PAC Seleções, que é uma modalidade que investe de acordo com eixos que precisam ser desenvolvidos e, como eu disse, o desta segunda etapa é o eixo Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes. Além dessas, nós já temos fases anteriores do PAC, o PAC geral, em que temos obras como a ferrovia, o intermodal do Vale do Parnaíba, que foi colocado lá, o estudo, a possibilidade de reativar a ferrovia que sai de Teresina até o litoral do estado para transporte de mercadorias e várias outras obras que foram inseridas naquele modelo do PAC. E esta segunda etapa do PAC Seleções, então, com 239 projetos aprovados para o Piauí. Quando se fala em 239 projetos ou obras, não significa necessariamente a construção de novos prédios ou de novos hospitais ou de novas escolas, mas pode ser reforma, pode ser ampliação, investimentos que tragam algum tipo de melhoria. Nada de grandes proporções, não significa, pode ser, mas não necessariamente algo monumental. A proposta do PAC Seleções, Elias, é justamente atender algumas áreas dos municípios que são mais carentes, Nós temos, por exemplo, aqui em Teresina, como eu disse, escolas, policlínicas, obras de menor potencial, mas que são importantíssimas para a população. Como você colocou, as obras monumentais, aquelas obras mais representativas, significantes, ferrovias e outras áreas, essas entraram naquele eixo principal, aquele eixo central do PAC, que foi já anunciado há algum tempo. Então, dentre esses projetos que a gente colocou do Piauí, temos, por exemplo, ambulâncias que serão entregues, que serão levadas à população. Nós teremos, por exemplo, obras das áreas de abastecimento de água, creches. Então, várias medidas de menor potencial, que não são valores muito consideráveis, mas que são cruciais para o dia a dia da população, principalmente no interior do estado. Exatamente. Quando se falam de áreas carentes, regiões menos estruturadas, todo investimento que puder ser feito é bem-vindo, diretamente para o estabelecimento e indiretamente para a economia local. Bom, Tárcio, sobre o ministro piauiense que foi eleito vice-presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Isso mesmo, Eliezer. Nunes Marques, ministro do STF, foi eleito ontem vice-presidente ao lado da ministra mineira, Carmen Lúcia. O resultado foi anunciado ontem, deixará o cargo o ministro Alexandre de Moraes, que teve um papel, eu diria, muito intenso na eleição geral que acompanhamos em 2022. Alexandre de Moraes
assumiu várias posições públicas bem polêmicas, né? Principalmente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora ele deixa o TSE, assume em seu lugar a ministra Carmen Lúcia, que terá esse desafio de conduzir o TSE ao longo desta eleição municipal, que nós teremos ao final do ano, né? Todos os municípios do país vão às urnas, então uma eleição muito complexa, uma eleição ainda mais complexa para o TSE, e Nunes Marques assume essa cadeira. O fato interessante é que, pelo rito do TSE, o vice, ao final do mandato, deve assumir a presidência. Então, poderemos, né, projetando que essa norma tácita seja cumprida, Eliezer, poderemos ter Nunes Marques, presidente do TSE, nas eleições gerais da próxima eleição para a presidência da República no ano de 2026, o que coloca o ministro piauiense em meio a um turbilhão, a um cenário de muita polêmica. Devemos ter mais uma vez esse embate em 2026 de direita e esquerda, né? Conservadores, progressistas. Lula pode ser candidato de um lado e o candidato de Bolsonaro do outro. Então, deverá estar nas mãos do ministro Nunes Marques, o piauiense, conduzir esse processo de 2026. Tarefa dura, viu, Eliezer? Promessa de muita polêmica na próxima eleição presidencial, e caberá a Nunes Marques descascar esse abacaxi. Tá, se não tem mais eleição fácil no Brasil, e a justiça acaba tendo que assumir um papel preponderante para conduzir e organizar todos os processos eleitorais, a nível de município e também as eleições gerais de 2026. Principalmente combate à fake news, né, Elias? Eu conversava até mais cedo com o Valbert, a situação grave que a gente acompanha no Rio Grande do Sul, e a Polícia Federal investigando empresas produzindo e difundindo notícias falsas em meio a esse grave cenário, né? Bombeiros tendo que parar o atendimento para desmentir notícias falsas lá no sul do país. Então, eu não vejo em 2026 esse cenário de produção e difusão de massa de fake news mudando para a eleição presidencial. Concordo, Tasso. Até porque aqueles que produzem e divulgam notícias falsas, fatos criados, fatos distorcidos, eles acreditam que é uma boa estratégia. Alguns utilizam até como estratégia de marketing político. E não é. É crime. E a população, o consumidor da informação, antes de acreditar e compartilhar, precisa checar numa fonte confiável para não ser vítima da má-fé dessas pessoas. É lamentável, né? Como eu dizia, bombeiros tendo que parar de trabalhar para fazer vídeo para a rede social para desmentir, né? A gente via, por exemplo, pessoas afirmando que as doações estariam sendo retidas para cobrança de imposto e outras várias, né? A questão de oxigênio nos hospitais de Porto Alegre que estaria faltando. Então, notícias desnecessárias que são produzidas, difundidas, e a Polícia Federal vai investigar. Nunes Marques, que chegou até o STF por uma fortíssima influência de Ciro Nogueira e foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, deverá conduzir então esse processo em 2026. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Tássio volta mais tarde no quadro Bastidores do Poder. Combinado. Até já.